Eu não vou ser um cavaleiro do apocalipse, mas eu preciso trazer para a atenção de vocês algo muito crítico que vai mudar completamente a área da tecnologia, especialmente programação, por que você deveria se importar e por que, principalmente, os iniciantes podem ser severamente prejudicados com tudo isso. Olha só! Lembra que em junho de 2021, o GitHub e a OpenAI juntaram forças e lançaram o Copilot, que é uma inteligência artificial baseada no hype absurdo da GPT-3 e que promete te ajudar a programar diretamente dentro do seu editor de código. Mas será que todo esse hype também é massa na prática? E turma, eu tô criando um projeto privado chamado Tab News junto com os membros da turma aqui do canal e que mais pra frente a gente vai lançar ele de forma pública. Eu tô louco para que isso aconteça porque a gente tá discutindo coisas muito sensacionais. E para programar ele, eu tô usando massivamente o Copilot e tá acontecendo algo estranho, vamos colocar assim. Para você entender, analisa comigo de uma forma bem resumida a evolução das ferramentas que eu usei para programar ao longo da minha carreira. Gostaria de começar destacando o clássico Notepad, que não te ajudava em nada no ato de programar e nem servia para isso, na verdade, mas a gente fazia servir. Depois também o clássico Notepad++, ou ++, que no início ajudava com coisas fundamentais como syntax highlighting, para diferenciar com cores o que são funções, comandos, variáveis e coisas assim. Depois disso, o grandioso Sublime Text, com a múltipla seleção que aumentava muito a produtividade, fora vários outros recursos e todos com altíssima performance. E em seguida, o Vim, com seus modos de edição que à primeira vista são dificílimos, mas que fazem você largar o mouse e isso deixa você realmente muito mais veloz. E por último, o VS Code, que é o editor mais popular hoje em dia, e é aqui que as coisas começam a dar sinais de mudanças realmente interessantes. E eu reforço, realmente interessantes, porque o que eu vou mostrar aqui em breve já está se tornando obsoleto dado ao que eu vou mostrar daqui a pouco nesse vídeo, mas mesmo assim, olha só que bizarro! Esse arquivo é um dos models do Tab News, o Model Session, e eu vou começar a digitar uma nova função. Aí o Copilot chuta um nome maluco, tanto faz, mas eu quero fazer uma função chamada Renew, de renovar, e agora acontece um detalhe muito importante. Eu não falo renew do quê? E ele chuta com sucesso que é a renovação do Session usando um Session ID. E outro ponto que me assusta é que ele monta o objeto de query do jeito que eu gosto de fazer, que é primeiro separando o texto puro da query e depois a injeção dos valores para não sofrer de SQL injection. E dentro da query de update, ele acerta que o nome da tabela é sessions e eu não informei isso em lugar algum, a não ser que ele tenha lido da migration. Eu não informei o campo expires at, e é o campo certo na tabela, fora que ele está de fato empurrando a data de expiração em 30 dias, que é o padrão do projeto. E por fim, para não vacilar, ele coloca o where com o ID e pedindo para retornar todos os valores dessa linha atualizada. Mas ele não parou de me impressionar porque embaixo o Copilot usou uma abstração de banco de dados que eu criei no projeto e não é um ORM popular nem nada, isso foi feito na unha e ele soube usar e seguir o padrão do projeto. Só que vamos dizer que eu não quero fazer essa query usando o Session ID, eu quero fazer a renovação usando um Session Token. E ele assume corretamente que o nome da variável deveria ser Session Token e no where, ao invés de ser o ID, ele usa o campo Token. Então é importante notar que a variável principal se chama Session Token, só que o campo lá no banco de dados, que vem da migration, tá token mesmo, e em nenhum momento eu tive algum trabalho de informar ou esclarecer isso para ele. Foi puramente só começar a digitar o nome da função, mais nada, tá? E o negócio ele piora, tá? Tem mais 3 coisas que eu quero mostrar. Com a primeira, eu posso passar para ele múltiplas instruções e esclarecer mais o que eu quero. Por exemplo, vou começar um comentário aqui falando que eu quero renovar a sessão no banco de dados e, sem digitar nada, tá? Ele se tocou que eu queria setar o cookie na resposta para o navegador. Mas eu quero que ele use uma função minha chamada setSessionIdCookie in response e pimba! Agora olha que sensacional. Se você passar o mouse em cima da sugestão, aparece um menu onde você pode expandir todas as soluções que ele possa sintetizar. E olha que massa essa segunda solução. Ele cria uma função recebendo o Session ID e o response do Next.js, e embaixo implementa a query, mas ele sabe que ao executar ela usando aquela minha abstração, você recebe um objeto informando tudo o que aconteceu com o banco. E os dados de fato estão nas linhas afetadas, nesse caso no índice 0, e que vai retornar um objeto de sessão. Por isso ele chama essa variável de Session. Aí, para fechar com chave de ouro, ele usa a função que eu pedi, passando o token e o objeto de resposta
respeitando a assinatura da função corretamente. Outro caso engraçado foi quando eu estava programando o módulo que envia aqueles e-mails de ativação de conta, sabe? Clique nesse link para ativar a conta. E eu estava mega cansado e com zero criatividade para bolar um textinho naquela hora. E turma, olha que massinha. Esse aqui é o método que manda o e-mail para o usuário. E no objeto de configuração, uma das propriedades é o texto que vai ser enviado. Aí quando eu começo, logo ele já inicia com algo interessante e em português. O projeto inteiro está programado em inglês. E eu chuto que a única dica que ele tinha para assumir que o corpo do e-mail seria escrito nessa língua em português é porque o subject do e-mail está em português também. Bem espertinho, mas vamos ver se ele consegue misturar a minha sugestão com a sugestão dele. Então eu quero que o texto comece com o nome do usuário, mas ele queimou a largada e sugeriu a URL de ativação, e não, eu quero o user.username. E aí, sem fazer nada, ele sugere clique no link abaixo para ativar o seu cadastro no Tab News. Turma, ele usou o nome do projeto e em nenhum momento eu informei isso para ele, tá? O Copilot não tem configuração alguma. Mas enfim, continuando, ele sugere daí a URL de ativação e vamos ver o que mais ele sugere. Se você não criou esse cadastro, ignore esse e-mail. Turma, assim, eu nunca teria bolado isso naquela hora. E se eu continuar forçando ele a escrever algo muito educado, ele escreve atenciosamente Equipe Tab News. E aí, Equipe Tab News, tamo famosão, hein? Agora, vocês querem ver o recurso do Copilot que não está disponível 100% para o público? Ele está disponível somente numa versão de experimentação chamada GitHub Copilot Nightly. Isso vai ajudar muito a galera a desembolar código nojeira. Olha só onde essas soluções estão chegando. Nessa versão especial, você tem uma aba chamada Copilot Labs, em que você pode selecionar um trecho de código e pedir para ele explicar o que esse código faz. E turma, para quem sabe ler inglês e quiser pausar o vídeo, a explicação é perfeita, tá? Literalmente perfeita. Parece até que eu meti um fake e escrevi modo humano esse texto só para mostrar para vocês. Então, o que me estranha é que antes eu sentia que eu programava sozinho e das vezes que eu travava e eu não conseguia avançar com uma implementação, eu tinha que sair fora. Fazer outra coisa até que o meu cérebro me chamasse com uma nova ideia para testar. Agora, se eu travo, eu instruo o Copilot o que eu quero fazer e ele me joga uma sugestão. Aí essa sugestão parece que cutuca meu cérebro lá dentro e ele volta a funcionar. E muitas vezes julga assim, não, isso daqui não. Mas me deu a seguinte ideia e assim vai. Então, para mim, ficou claríssimo que essas sugestões feitas por inteligências artificiais, elas servem até quando não servem. Com um detalhe muito importante que eu vou deixar para o final do vídeo, então eu sinceramente sugiro você ficar até lá, principalmente se você for iniciante na área da programação. De qualquer forma, existem inúmeras críticas sobre esse tipo de ferramenta, né? Desde questões éticas até questões práticas. Robert C. Martin, autor do livro Clean Code, acredita que a gente nunca vai se livrar de códigos. Segundo ele, especificar requisitos com tantos detalhes que uma máquina consiga executá-los é programação. E essa especificação detalhada é o código no final das contas. Na minha opinião, uma parte dessa afirmação não faz sentido e que as pessoas não estão conseguindo perceber e que eu quero explorar num outro vídeo, então não se esquece de se inscrever no canal. Mas uma outra parte faz sentido sim. Ainda mais quando você percebe como que modelos como o Copilot, eles começam a ter um desempenho mais ruim quando eles precisam lidar com problemas mais complexos ou que nunca foram programados antes e que pelo menos não estão num dataset público como os projetos open source no GitHub. Um desses cenários difíceis é programação competitiva, que são problemas de programação projetados para exigirem uma interpretação de texto muito forte e uma compreensão de algoritmos muito profunda. O Codeforces é um site que hospeda concursos de programação competitiva, um dos maiores do mundo, inclusive. E eles passaram recentemente por uma experiência bizarra com uma nova inteligência artificial da DeepMind chamada AlphaCode. Isso foi anunciado na minha newsletter diária. Se você não conhece, dá uma conferida no link na descrição, porque ela é projetada para economizar o seu tempo. E, em resumo, essa IA começou a ficar pau a pau na média de pontos que os participantes humanos conseguem atingir e se posicionou entre os top 54 melhores participantes nesses desafios. O que isso significa? Ótima pergunta. Significa que, se você se considera um desenvolvedor mediano como eu me considero, acabou de surgir uma inteligência artificial que, num cenário difícil como esse, consegue performar igual a gente. E o progresso do modelo parece que está numa tendência de alta muito impressionante. Sabe quem mais ficou impressionado com isso? O cofundador da Codeforces, o site de programação competitiva. Olha só o que ele falou. Posso dizer com segurança que os resultados do AlphaCode superaram minhas expectativas.
Fiquei cético porque, mesmo em problemas competitivos simples, muitas vezes é necessário não apenas implementar o algoritmo, mas também, e essa é a parte mais difícil, inventá-lo. Mas eu destaquei no começo desse vídeo como tudo isso pode prejudicar iniciantes em programação, correto? Correto. Então eu suplico para você assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os 5 cuidados que ninguém ensina na programação. E se você quer verdadeiramente ser produtivo no seu código e na sua vida, assiste esse vídeo aqui. Fechado? Valeu!